Você já percebeu que a dor não pede permissão para entrar? Ela atravessa a porta, se instala no centro da casa e muda tudo. A rotina, o humor, a fé, os sentimentos. E quando ela chega, surgem perguntas que rasgam a alma. Mas por que agora? Por que na minha família? Por que comigo? E talvez hoje você esteja vivendo exatamente isso. Um luto recente, uma perda que ainda não cicatrizou, um diagnóstico que tirou o seu chão. Ou talvez esteja carregando uma dor antiga, daquelas que você não fala, mas que ainda aperta o peito. No programa de hoje, nós vamos entrar na casa de Marta, Maria e Lázaro. Um lar de pessoas que eram próximas de Jesus. E esse lar também foi visitado no seu contexto de dor. E juntos nós vamos descobrir que quando a dor chega, Cristo também chega, com lágrimas, com presença, trazendo esperança. Quer saber mais? Então fica comigo, porque o programa já começou. Eis que vem dias, diz o Senhor Jeová, em que enviarei fome sobre a terra, não fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir a palavra do Senhor. Jesus respondeu, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Está escrito, apresentado por Robson Menezes. Muito obrigado mais uma vez aí pela sua audiência, pela sua companhia. E se porventura você estava aí zapeando pelos canais da televisão e passou aqui pela Novo Tempo, parou, está aqui acompanhando o programa Está Escrito, olha, fica comigo, viu? Hoje nós vamos tratar de um assunto que talvez lhe ajude muito a lidar com os problemas e os traumas passados, aliviar o seu coração, ter esperança mais na vida, tá bem? Então fica comigo, um abraço, muito obrigado pela sua audiência, pela sua companhia. Nos ajude a fazer com que esse programa, a Palavra de Deus, o Está Escrito, que traz esperança, alcance mais e mais pessoas. E como que você pode fazer isso? Deixa eu te dizer, olha, nós preparamos, eu já tenho há algum tempo aqui falado para você sobre essa revista extraordinária, que é a revista Lar, Doce Lar. Ela está fantástica. Nós vamos aqui, através dessa revista, viajar pelos contextos mais diversos de dor, de sofrimento, de trauma, para ajudar você a encontrar solução, a entender que há esperança, que você pode confiar que Deus vai fazer um milagre na sua casa. Então, para você receber a sua revista Lar, Doce Lar, de graça, você não vai pagar nada, nem o envio pelo correio. Você vai pegar o seu telefone agora, vai pedir ou pelo WhatsApp, no número 12 98244 4449, vou repetir, 12 98244 4449, ou você vai ligar agora para a Escola Bíblica aqui da Novo Tempo, no número 12, 0, operadora 12, 2127 3121. Você vai ligar para esse número e vai pedir a sua revista Lar, Doce Lar, tá certo? Nós vamos enviar para você e eu tenho certeza que ela vai mudar a história, o contexto da sua família. Vai existir de novo aí paz, amor. Eu tenho fé e esperança de que isso vai alcançar positivamente você, tá bem? E como eu falei da revista, chegou o momento agora do quadro Responde Aí, Pastor. Vamos lá então. Dani, minha diretora, pode rodar a vinheta. Responde aí, pastor. Responde aí, pastor. Responde aí, pastor. Responde aí, pastor. Estamos de volta aqui para responder a pergunta de hoje. A Dani vai colocar na tela aqui a pergunta e ela é a seguinte: será que as dores e traumas que eu vivi na minha infância e dentro da minha família realmente podem afetar a forma como eu vivo, como eu me relaciono e até a família que eu estou construindo hoje? Essa pergunta aqui, ela é carregada de dor, né? Dá para a gente perceber, de sentimento. Então veja, ela é muito importante. Mas antes de eu responder, eu já quero te lembrar, mais uma vez, que a revista Lar, Doce Lar, ela vai aprofundar esse tema aqui com muita sensibilidade.
Você pode pedir agora mesmo pelo número do contato aí do telefone da Escola Bíblica, que é 0 operadora 12 21 27 31 21. Nós vamos mandar para você essa revista sem custo nenhum, tá bom? Esse material ele pode ser aqui a chave para a cura, para o processo de restauração aí desse problema que você está vivendo, tá bom? Agora, voltando para a pergunta, a Bíblia vai deixar claro aquilo que nós vivemos na infância vai tocar profundamente aquilo que nós nos tornamos. Eu vou partir com você aqui na perspectiva bíblica, lá em Provérbios. Está com a Bíblia aí? Abra lá em Provérbios 22, o verso 6. Olha o que diz lá. Diz assim, ó: ensina a criança no caminho que deve andar, e ainda, quando for velho, não se desviará dele. Esse texto aqui, ele não está falando apenas de instrução. Ele está falando de marcas. Olha só que interessante. O que nós recebemos no início da nossa vida vai nos acompanhar, vai entrar dentro do nosso coração e vai chegar na nossa vida adulta. A Bíblia também, ela vai falar da influência das feridas que são internas, que você somatiza, internaliza. Olha só, ainda em Provérbios, capítulo 4, o verso 23. Olha o que diz aqui, Provérbios 4, 23. Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem, melhor dizendo, as fontes da vida. Ou seja, coração ferido, abandonado, silenciado, traumatizado, vai influenciar todas as fontes da vida. O que, por exemplo? Suas decisões, seus relacionamentos, o seu temperamento, a sua fé e até a sua forma de amar. A revista Lar, Doce Lar, ela vai destacar aqui todos os traumas que nós carregamos. A Bíblia até confirma isso. Ela diz que são fruto de um contexto prévio, né? Ela diz assim, ó, que todos pecaram. A Bíblia fala sobre isso também. Todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. A grande verdade é que a gente vive num lar imperfeito. E esses ambientes vão deixar marcas. Olha só, por exemplo, o que Davi falou sobre o caso dele. Salmo 51, verso 5. Ele diz assim, olha, Salmo 51, 5. Eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu a minha mãe. Esse texto aqui, ele revela que nós começamos a vida em um mundo quebrado. A quebra do mundo acaba também nos quebrando. Então, quando nós não tratamos essas feridas, elas vão reaparecer no casamento, elas vão aparecer depois na criação dos filhos, na forma de você reagir às críticas, no medo que você tem de ser abandonado, por exemplo, na dificuldade que você tem de confiar. O salmista, ele vai clamar algo muito parecido lá no Salmo 147, o verso 3. Ele vai dizer assim, olha, que Deus, Ele sara os quebrantados de coração. Ele pensa, aqui a expressão Ele pensa, Ele trata, Ele cuida das feridas. A Bíblia não diz que o tempo cura tudo. A Bíblia não fala isso. Sabe o que a Bíblia diz? Que Deus cura tudo, inclusive aquilo que o tempo não consegue tocar. Paulo vai falar também dessa influência lá do passado, quando ele declara lá em Romanos, Romanos 12, 2, ele vai dizer assim, Romanos 12, o verso 2, não vos conformeis com este mundo, olha só que interessante, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Se nós precisamos de renovação, é porque nós estamos carregando padrões antigos, memórias, impressões e reações que precisam ser transformadas pelo Espírito Santo. E aqui está a esperança, né? O passado explica, mas ele não determina. Por que ele não determina? Lá na segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, verso 17, tem uma mensagem extraordinária para você. Olha o que diz lá. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. E ele termina dizendo aqui, as coisas antigas já passaram e eis que tudo se fez novo. Você pode dizer amém? Tudo se fez novo. A cura é possível, a mudança é possível, a restauração é possível. E começa quando nós reconhecemos a nossa dor, buscamos ajuda e abrimos espaço para Deus trabalhar nas áreas mais profundas da nossa alma.
E para te ajudar nessa caminhada, eu quero fazer de novo o convite para você, tá? Peça a sua revista Lar Docilar. Veja, no meio das entrelinhas, ela vai te ajudar a você encontrar, identificar as suas feridas, romper ciclos, reconstruir a sua história com Deus, tá bom? É só você ligar para o número 0 operadora 12 21 27 31 21. Peça a sua, nós vamos enviar para você, tá bom? Ou, se você preferir, você pode mandar uma mensagem pelo WhatsApp 12 98244 4449, tá certo? Vamos entrar no tema de hoje. Esse é o 5º tema da série Lares de Esperança. E se você já percebeu que a sua família não é diferente das outras, você entendeu que existe uma dor que visita todas as famílias, não é mesmo? E sabe, essa dor, ela chega sem avisar. Ela vai interromper rotinas, ela vai inclusive bagunçar as emoções e de repente tudo que parecia estável vai ficar vulnerável. A dor tem o poder de revelar quem nós somos, mas ela também pode revelar quem Deus é. E é justamente sobre isso que nós estamos falando aqui nessa série Lares de Esperança. A gente está aqui usando um guia espiritual através desta série para a gente compreender como navegar nas áreas mais sensíveis da vida. E se você perdeu algum episódio que já passou, deixa eu te dizer, se você quer assistir, quer compartilhar com alguém que está enfrentando um momento muito difícil, todo o conteúdo vai estar disponível lá no nosso canal no YouTube. Você vai entrar lá no YouTube, no @estaescrito_NT, tá bem? Você vai assistir e vai compartilhar para ajudar e abençoar a vida das pessoas que você ama. Hoje aqui eu quero te convidar a entrar comigo em uma das histórias mais comoventes das Escrituras, né? O dia que a dor visitou o lar de Marta, Maria e de Lázaro. Eles eram amigos íntimos de Jesus, eles eram próximos, gente de fé. E ainda assim, eles enfrentaram uma perda devastadora. E talvez seja isso que você precisa ouvir hoje. A fé, ela não impede a dor de chegar, mas ela impede que a dor tenha a última palavra. E no programa de hoje, você vai descobrir que quando a dor entra pela porta, Jesus também entra. Ele não entra com distância, ele entra com lágrimas. Ele não entra com abandono, mas ele entra com presença. Ele não entra com silêncio, mas ele entra com esperança. Eu quero começar aqui mostrando para você o silêncio de Deus, como ele se manifesta diante da dor humana. Você já viveu aquele momento em que você orou com toda a sinceridade, mas o céu parecia não responder? Essa é uma dor profunda. Não apenas sofrer, mas sofrer sentindo que Deus, Ele está, assim, sabe, em silêncio, muito longe. Essa foi justamente a experiência que vai abrir a história aqui de João capítulo 11. É para lá que a gente vai, pega a sua Bíblia aí. Quando Lázaro adoeceu, as suas irmãs Marta e Maria, elas enviaram uma mensagem para Jesus carregada de urgência, carregada de fé. Olha o que diz o verso 3. Elas mandaram o mensageiro dizer assim: Senhor, está enfermo aquele a quem amas. Esse é o clamor de quem acredita, de quem confia, de quem espera que Jesus venha imediatamente. Mas o texto bíblico, ele faz uma afirmação desconcertante. O que ele diz? João 11, verso 6, diz assim o texto: ouvindo, pois, Jesus, que Lázaro estava doente, ainda se demorou 2 dias no lugar em que ele estava. Aqui nasce uma pergunta que muitos vão carregar no coração. Se Deus, Ele me ama, por que Ele demora? Todo mundo já esteve aqui nesse lugar esperando uma resposta, esperando um milagre, esperando uma intervenção e sentindo que nada se move, que Deus permanece em silêncio. E a alma agora começa a imaginar: será que Ele me esqueceu? Mas João 11 nos revela uma verdade que é decisiva. O silêncio de Deus nunca, absolutamente, significa ausência. Nunca vai significar indiferença. Nunca vai significar abandono. Sabe por quê? Porque Jesus amava profundamente aquela família e mesmo assim Ele permitiu aquele intervalo, não para aumentar a dor,
mas para revelar um propósito ainda maior que elas não conseguiam enxergar. Talvez você hoje esteja vivendo exatamente esse intervalo. Uma oração que parece não ter resposta. Uma espera que se tornou longa demais. Uma dor que parece durar muito tempo. Mas da mesma forma como Jesus caminhou na direção da casa de Marta e Maria, Ele está agora, creia nisso, caminhando na sua direção também. Ele não se afasta da dor, Ele se aproxima dela. A verdade mais importante sobre a realidade da dor, a realidade do sofrimento, é que quando Deus parece em silêncio, Ele está preparando algo maior do que você imagina. Algo que ainda não cabe na sua visão, nos seus pensamentos, mas que já está nas mãos dEle agora mesmo. E mesmo que isso aconteça diante do nosso maior inimigo, a morte, entenda, mesmo diante da morte, Deus tem algo maior e melhor. Eu queria agora apresentar uma nova perspectiva sobre a morte, baseado nessa história. Quando Jesus finalmente chega a Betânia, o cenário é devastador. Lázaro, ele não está mais doente, agora ele está morto. Olha o que diz João 11:17, capítulo 11 aqui, o verso 17, diz assim: Lázaro já estava há 4 dias no túmulo. 4 dias. Tempo suficiente para qualquer esperança humana se dissolver. E é aqui agora que a gente vê algo profundamente humano e profundamente nosso. Marta vai ao encontro de Jesus e ela diz aqui, no verso 21 do capítulo 11, olha só o que ela diz: Senhor, se estiveras aqui, não teria morrido meu irmão. A dor dela não é isolada. Alguns versos depois, no verso 32, sem combinar, olha o que Marta diz: Senhor, se estiveras aqui. 2 irmãs, a mesma dor, a mesma pergunta silenciosa: por que o Senhor não impediu isso? Quando a morte entra em casa, quando o telefone toca, trazendo más notícias, quando nós perdemos alguém que a gente ama, a fé treme. Ela treme porque nós somos humanos, treme porque nós somos frágeis, treme porque a morte sempre parece um golpe final. Mas Jesus, Ele responde com uma verdade que atravessa todas as épocas. Olha só o que Ele diz aqui no capítulo 11 ainda, no verso 23. Ele diz assim, algo muito forte: o teu irmão há de ressurgir. E quando Maria, ela tenta entender com lógica essa declaração de Jesus, ele apresenta uma perspectiva mais profunda ainda. O verso 25, olha só o que Jesus diz: eu sou a ressurreição e a vida. É como se ele dissesse assim: Marta, a morte entrou, mas eu entrei também. Você perdeu alguém, Marta, mas eu estou aqui. A sua fé fraquejou, mas a minha presença não. O segundo passo aqui dessa história, ela vai nos ensinar que quando a morte visita o lar, a fé não desaparece, ela é conduzida por Jesus para um lugar mais profundo. Ele não chega tarde, ele vai chegar no momento exato em que a esperança humana está terminando para fazer o quê? Para começar a esperança divina. É isso. O Cristo agora, descrito por João, é um Cristo, a partir desse instante, que se comove. É um Cristo que dá esperança. Se existe um momento em João 11 que nos alcança profundamente, é quando Jesus, diante do choro de Marta, do desespero de Maria, diante da incredulidade das pessoas, ele se comove profundamente. A Bíblia vai dizer assim, de uma forma simples, mas muito poderosa, em João capítulo 11, verso 35. Sabe o que diz lá? Diz assim, olha, Jesus chorou. O Filho de Deus chorou. O Criador do universo chorou. O Senhor da vida chorou. E isso agora muda tudo. Porque significa que não existe lágrima sua que Ele não entenda. Não existe dor sua que Ele não sinta. Não existe silêncio seu que Ele não escute. Cristo não observa a dor humana de longe, Ele entra nela, Ele a toca, Ele a carrega, Ele a compartilha, Ele a experimenta.
E João 11:38 também diz algo assim impressionante sobre isso. João 11:38. Jesus movendo-se novamente muito em si mesmo. Veja que o sofrimento mexe com ele, a morte mexe com ele, a sua dor mexe com ele. Mas Jesus não apenas se emociona, ele atua. Diante do túmulo, ele dá uma ordem. No verso 39 ele diz assim, olha, tirai a pedra. E depois ele declara, lá no verso 43, ele diz assim, Lázaro, você lembra? Vem para fora. Aqui está o coração do Evangelho. O Cristo que chora com você é o mesmo Cristo que levanta você. O Cristo que se comove é o Cristo que intervém. O Cristo que sente a dor é o Cristo que restaura a vida. A mensagem aqui para você, ela é profunda, ela é clara. Você não enfrenta a sua dor sozinho. Jesus sente, mas Ele age. De que forma? Ele age para te levar da dor à esperança. Quando Jesus levanta Lázaro, Ele não estava apenas devolvendo a vida a um homem, Ele estava devolvendo esperança a uma família inteira. E é isso que muitas pessoas precisam hoje. Não precisam apenas de respostas, mas de esperança. Não precisam apenas de explicações, mas de um recomeço. Jesus olha para Marta e Ele diz aqui no verso 40 uma verdade muito profunda. Ele diz assim, se creres, verás a glória de Deus. E essa é uma das declarações mais poderosas das Escrituras. Ele não está apontando para o passado. Ele está chamando Marta para decidir no presente, a entender pela fé o que está lá no futuro. Porque a fé sempre exige uma decisão, especialmente quando a dor visita o lar. Talvez você esteja vivendo exatamente esse momento como viveram Marta e Maria. Talvez a sua alma esteja cansada, a sua casa esteja silenciosa demais, o seu coração está pesado demais, o seu futuro está escuro demais. E Jesus está dizendo para você a mesma coisa. Se você crer, eu vou te mostrar a minha glória. A glória de Deus não é apenas luz. Ela é transformação das coisas. É a paz que o mundo não explica. É a força que você não tinha. É a vida que ressuscita o que você só via como morte, desesperança. É a alegria, é a esperança que volta num contexto que parecia impossível se acreditar de novo. Hoje Jesus está chamando você para tirar a pedra que está diante da sua dor, da sua alma, a pedra do medo, a pedra da culpa, a pedra da saudade, a pedra da incredulidade. Sabe o que ele está dizendo para você? Olha, me deixa entrar. Me deixa falar o seu coração. Me deixa restaurar o que você não consegue mais levantar. E diante dessa fala de Cristo, esse é o momento de você decidir. De você dizer assim, Jesus, eu quero ver a tua glória na minha vida. Porque quando você abre o coração, o Cristo que venceu a morte começa a vencer a sua dor também. Provavelmente hoje, ao você ouvir essa mensagem, alguma coisa aí dentro de você se desfez. É provável que você tenha se lembrado do dia que a dor entrou pela porta da sua casa. Memórias que você fez questão de esquecer, mas que machucam. E desde então, você nunca mais foi o mesmo. Você também, minha querida, nunca mais continuou a vida como ela era. Talvez você esteja cansada de ser forte, cansada de se esconder ou de esconder as lágrimas, de lutar sozinho. Ou talvez você apenas se sinta vazio, sem respostas, sem direção, sem paz.
Mas escute agora, com todo o seu coração, escute. Jesus está chamando você. Mas não é para te dar mais uma explicação, não é para te oferecer um discurso religioso. Ele está chamando você para um encontro que cura, esse encontro assim que abraça você completamente, que te restaura, um encontro que transforma, um encontro onde Ele te olha nos olhos e diz assim, ó, filho, eu sei que doeu, eu sei que o que você está passando te quebrou, eu sei que você perdeu algo muito, muito, muito especial, mas eu posso te levantar, eu posso mudar a sua visão, eu posso te dar esperança. Sabe, Jesus, Ele está passando pela sua casa, Ele está batendo a porta da sua alma. Ele quer atravessar o corredor da sua dor. Ele quer ocupar o lugar que só Ele pode ocupar, o lugar de Salvador, de consolo, de vida nova, de descanso para um coração que está cansado. Talvez aí onde você está agora, exista uma batalha acontecendo dentro de você. Uma parte gostaria de acreditar, mas outra parte está com medo de você se entregar. Uma parte está cansada demais até para orar, mas a outra está dizendo assim, Jesus, eu preciso de Ti. Então deixa essa voz que fala de esperança, essa voz que toca no fundo da sua alma vencer. Deixe que Cristo toque onde ninguém mais consegue tocar. Deixe que Ele recolha as peças que você não sabe remontar. Deixe que Ele carregue o peso que você já não aguenta mais sustentar. Hoje é o dia de você se render, é o dia de você abrir o seu coração. Hoje é o dia de você dizer, ainda que com a voz trêmula, Jesus, eu me entrego. Assuma a minha vida, assume a minha dor, assuma o meu futuro. Vem ser o meu Senhor. E quando você fizer exatamente isso, a esperança que parecia morta vai começar a respirar de novo, porque quando Jesus entra, a vida recomeça. Você não foi criado para caminhar na escuridão sozinho. Há um Deus que atravessa a noite para alcançar você. Há um Salvador que te chama pelo nome. Há esperança esperando você no momento que você disser, Jesus, toma minha mão. Toda a história da sua vida vai começar a mudar agora. Você aceita isso? Me permita orar com você. Senhor, essa oração é muito significativa porque ela marca um recomeço, como foi para Marta e Maria. Que a esperança renasça e que o Senhor nos permita ter condição de tirar a pedra para que o milagre aconteça da restauração da esperança, da fé, da crença, não apenas de um dia melhor hoje, mas de um futuro com esperança. Nós te pedimos esta bênção, esse milagre, em nome do nosso Senhor Jesus. Amém. O programa está terminando, mas você não pode se esquecer que está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Guarda no seu coração essa palavra. Nos encontramos aqui no seu programa Está Escrito. Um abraço. Até lá.